Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Ore para que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração, trazendo clareza e renovando a nossa mente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Quantos querem ser mais abençoados do que já são? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Sabe, essa é uma pergunta que todos nós queremos. Todos nós queremos ser abençoados ou mais abençoados do que somos. Mas é interessante que muitas vezes, sem perceber, nós temos algumas atitudes e comportamentos que limitam o favor de Deus na nossa vida. E é interessante que esses dias, alguém aqui já desejou alguma coisa e recebeu, mas você vê que foi o Senhor que fez. Nesses dias eu tive uma experiência nesse sentido. Minha esposa me mostrou algo, amor, queria comprar isso, mas... E aí ela falou, acabei de ligar, a pessoa já vendeu, e eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, não, Deus, nós queremos isso. É pecado pedir, irmão? Fala para mim. Não é pecado pedir. Porque aquele que pede, recebe. Eu falei, eu vou pedir para Deus. Eu falei assim, pergunta lá se já pagou. Ele falou, não pagou não, mas disse que é a prioridade de outra pessoa. Eu falei, não, mas eu quero isso daí. Eu orei a Deus. Mas aí depois, o que aconteceu? A pessoa ligou, falou, nós vamos vender para vocês. Isso é bênção ou não é? Eu penso que isso foi um presente de Deus para a minha vida. Mas aí, eu conversando com alguns irmãos, e assim, era um negócio muito bom. Mas aí quando eu fui conversar com alguns irmãos, eu fui contar essa bênção, eu percebi que eu estava com vergonha da bênção. Você já teve vergonha de alguma bênção? Sabe, muitas vezes nós nem sabemos, mas nos portamos como limitadores da bênção de Deus. E eu, não sei se você sabe, eu sou ovelha também. Eu estou sempre me alimentando dos nossos pastores, e eu ouvindo uma palavra, ela veio rasgando no meu coração. Eu falei, acho que eu estava com vergonha da bênção. Eu falei, mas se o pastor está com vergonha, deve ter mais gente com vergonha também. Quantos estão compreendendo? Eu falei, vou ministrar essa palavra para que seja bênção nas nossas vidas. Então veja, o fato é que você já é abençoado com toda a sorte de bênção. Mas tem muitas coisas que... Fala, pastor, por que eu não estou recebendo então? Porque tem coisas que você precisa se apropriar pela fé. Tem coisas que você precisa pedir para Deus. Você precisa pedir para Deus. Existe um fator também. Você precisa receber essa bênção para depois você abençoar. Tem coisas que você pede, você recebe, Deus te dá, e aí você sai abençoando outros. Então, deixa eu ler com você, lá em Gênesis 12, coloca na revista e corrigida. Na corrigida. Na RC. Projeta para mim Gênesis 12, 1. Olha o que diz aqui o texto. Ora, o Senhor disse a Abrão, ele ainda não tinha mudado seu nome aqui, sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Avança. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então veja que Deus está falando assim, olha, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. E você será uma bênção. Então Deus está falando, eu vou te abençoar, para que você seja, e você vai se tornar um abençoador. Então, veja que Deus está dando aqui uma promessa para Deus, decretando que vai te abençoar, e tu serás uma bênção. Ele ainda não era essa bênção toda. Mas Deus determinou algo, decretou algo, que vai abençoar para que ele seja uma bênção. Quantos estão compreendendo? Então veja,
Você precisa entender que tem coisas que primeiro você precisa receber essa bênção de Deus, receber esse amor de Deus, saber o quanto você é amado, para que depois você possa se tornar uma bênção. Sabe que tem muitas pessoas, às vezes no meio, que é o crente técnico. Ele olhou, ele viu que a esposa se converteu, falou, acho que esse negócio é bom. É bom. Minha mulher parece estar mais calma, não está pegando tanto no meu pé. Parece que vai fazer bem. Mal não vai fazer, então eu vou começar a ir para a igreja. Mas ele não entendeu ainda o quanto ele é amado, o quanto Deus o ama. Não entendeu ainda. Eu falo, já que não vai fazer mal, também, né, eu vou lá. E ele se torna ali um religioso, porque ele acha que ele vai, ele serve, ele está envolvido em tantas coisas, mas ele ainda não teve ainda um coração de compreender o quanto ele é amado e o quanto ele já foi abençoado. Então veja que muitas vezes, né, o diabo sabedor, né, que primeiro Deus quer abençoar você, para que você seja uma bênção. Então, muitas vezes o diabo ele vai trabalhar nas nossas vidas para que você não reconheça a bênção de Deus. Porque se você não reconhecer a bênção de Deus sobre a sua vida, você não se torna essa bênção. Você sempre vai achar que foi por mérito seu, ou você vai desmerecer a bênção de Deus. E isso é que muitas vezes mais o crente faz, é desmerecer a bênção de Deus. Por quê? Por conta de um espírito de vergonha. Vergonha de ser abençoado. Pastor, como seria isso? Então veja, o diabo sempre vai impedir a vergonha da bênção. Então quando você tem vergonha da bênção, você está tendo vergonha do abençoador, e a bênção cessa, ela é paralisada. Agora eu vou te falar uma coisa, não é fácil você ser extremamente abençoado. Não é fácil. Ah, pastor, lógico que é fácil, né? Não, é muito fácil. Não, veja, às vezes quando você começa a ser extremamente abençoado, pessoas começam a ficar com inveja. Já viu quando você começa a experimentar uma bênção atrás da outra? Pessoas começam a ficar com inveja, às vezes um parente, os amigos, pessoas próximas, às vezes até pessoas da igreja, elas começam, não deveriam, mas elas começam a ter inveja. Às vezes um líder a célula dele começa a encher, o outro líder fica com inveja do outro. Fala, Deus ama mais ele. Quantos estão compreendendo? Então veja, agora, muitas pessoas nesse momento, elas diminuem a bênção. Diminuem a bênção. E aí eles olham, Deus também está abençoando a vida dele, mas ele olha e fala, mas também o fulano tem isso, tem aquilo outro, está diminuindo a bênção do outro. Achando que é os homens que fazem. E aí porque ele começa a ter inveja do outro, diminui a bênção do outro, ele está diminuindo a sua própria. Mas também tem... O pior de todos é quando você mesmo diminui a sua própria bênção. Você não entendeu ainda que Deus está te abençoando, para que você seja um abençoador em todas as áreas da sua vida. E muitas pessoas não entenderam ainda, estão vivendo dentro da igreja, mas não assumiram essa identidade de se apropriar verdadeiramente das bênçãos de Deus, e compartilhar de todas essas bênçãos, todo esse favor. Sabe que, projeta para mim Josué, capítulo 5, verso 9, pode ser na RA agora. Olha o que diz. Deixa eu contar o contexto aqui. O povo tinha vivido 40 anos como escravo, então eles tinham uma mentalidade de escravo. Mentalidade de escravo. E eles chegaram em Gilgal. Vamos ler aqui. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Sabe, opróbrio
Opróbrio aqui, está falando uma forma mais rebuscada, mas opróbrio é vergonha. Vergonha. E aqui o texto está dizendo que Deus falou para Josué o seguinte: olha, eu estou removendo de vós a vergonha do Egito. Qual que era a vergonha do Egito? Era a escravidão. Então esse povo, ele tinha vivido como escravo. Eles eram escravos. E nesse dia, eles chegaram em Gilgal e Deus estava dando uma palavra para Josué, falou: eu estou removendo a vergonha da escravidão. Estou removendo isso de vocês. Vocês não podem ter mais essa mentalidade de coitadinho, de escravo. Ele estava renovando essa mentalidade. É igual como diz lá em Romanos 8,15, projeto para a gente, que ele não nos deu espírito de escravidão. Olha o que diz Romano: porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. Então veja, nós não fomos chamados para viver com esse espírito de escravidão, esse espírito de coitadinho, esse espírito de que nós estamos aqui fazendo só para receber a comidinha. Porque escravo é assim, ele trabalha para receber o alimento. Ele não tem uma mentalidade de ser abençoado de tal maneira para que seja o abençoador. Isso fala de uma mentalidade, ele tem medo de prosperar. Tem gente que tem medo de prosperar. Ou porque já se frustrou demais nessa vida, e ela tem medo de prosperar, porque se eu orar e falar que eu declarar uma palavra na frente de todo mundo, e não acontecer, então é melhor eu viver com essa mentalidade de escravozinho para o resto da vida, que assim eu não me frustro. Ou seja, é uma mentalidade escrava ainda, que não tem essa ousadia, vive ainda atemorizado, não tem ousadia de falar, de declarar, de pedir. Tem medo de pedir, porque se eu pedir e não receber, eu vou me frustrar, já me frustrei tanto, então eu não vou pedir mais nada. Vou viver lá daquele tempo que Deus fez um negocinho na minha vida, e eu vou testemunhar só o que aconteceu em 1970. Então veja, falar para a pessoa assim: Deus não te chamou para viver com medo. Então vejam, para você se apropriar dessas bênçãos de Deus, para você se tornar esse conquistador das promessas de Deus, você não pode viver debaixo desse espírito de medo, de escravidão. Alguns falam: pastor, eu nunca tive essa sensação de espírito de medo. Talvez você nunca sentiu isso, porque você talvez nunca chegou ao ponto de receber uma bênção tamanha para que você sinta vergonha. Então deixa eu dar um exemplo aqui. Já viu que tem gente que, às vezes, tem alguém que você conhece, que às vezes você se dava muito bem, enquanto vocês estavam lá no churrasco da laje. Aqui em São Caetano não tem churrasco na laje, né? Mas os irmãos entenderam a ilustração, amém? Mas você estava lá no churrasco da laje, você se dava bem e tudo mais e tal, mas aí de repente, às vezes um parente seu, ele prosperou demais, e agora ele comprou uma casa com piscina, ele não está mais fazendo churrasco na laje, comendo com a mão. Agora o churrasco na casa dele, ele contratou um churrasqueiro, ele monta uma mesa, tem talheres, guardanapos de pano, e você fala: fulano de tal virou o quê? Metido. Não quero mais, nem vou mais na casa dele. Nem vou. Veja. E aí, quando você menos espera, você já envolveu a sua família, ninguém mais vai na casa do fulano. E ele convida e fala: nem vou lá, não me sinto mais bem lá. Mas por que você não se sente bem lá? Porque escravo não se sente bem no palácio. Se sente fora. Então não é ele que se afastou, é você mesmo que se afastou. Sem perceber. Estou dando aqui só uma ilustração. Então veja, tem duas maneiras de você receber. Tem duas maneiras de você se apropriar de bênçãos.
A primeira maneira é por você mesmo. E a segunda maneira é receber de Deus. Qual que é o problema de você receber por você mesmo? Você vai trabalhar bastante, você vai insistir bastante, vai perseverar bastante, vai ser resiliente, vai bater até conquistar. Mas qual que é o problema quando você, por você mesmo, conquista essas coisas? É que a bênção não é completa. Você pode ter prosperado até financeiramente muito, mas você não tem um bom sono. Às vezes você não tem um bom casamento. Às vezes você não consegue dormir, descansar. Muita preocupação com tantas coisas. Você não consegue entrar no descanso de Deus. E aquilo que era, essa bênção que era para ser tão prazerosa, ela só traz estresse para a sua vida. Se alguém fica estressado, insuportável, às vezes com a esposa, com os filhos, ninguém dá conta de você, e às vezes nem você mesmo dá conta de você, e aí você vai arrumando outra coisa, e você não consegue ter prazer, por mais que você prospere. Essa é a diferença. Mas, quando você recebe de Deus, aí é diferente. Porque você olha para você mesmo e sabe que você não tem condição, mas de alguma maneira sobrenatural as portas se abriram. E não sei se você sabe, nós estamos vivendo no ano das portas abertas. As portas se abriram, você só creu e pediu. Mas muitos não têm coragem nem de pedir. Não pedem porque não creem, ou têm medo de se frustrarem. Estão ainda debaixo de um espírito de vergonha, de medo. E aí não conseguem serem livres. Então muitos conquistam muitas coisas, mas eles não têm paz. E outra questão é aquele que, ele fala, não, eu sou muito bom nisso, eu sou muito bom naquilo, ele acaba conquistando, ele corre o sério risco de cair no espírito do orgulho, onde ele se torna soberbo, e Deus resiste o soberbo. É nessa hora que ele perde um pouco da bênção que ele recebeu. Quantos estão compreendendo? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Vem os três manos aqui, ó. Não, sobe. Fica aqui, um separado do outro. Pegar 3 grupos de pessoas aqui. 3 grupos. Tem mais você para cá. Então, o que acontece? Eu falei sobre o espírito de vergonha, mas tem o espírito do orgulho e o espírito da graça. Qual que é a questão do espírito? Eu falei, não, pastor, eu não tenho espírito de vergonha, não. Vamos ver se você se identifica aqui. O espírito orgulhoso, pega e fala assim, nossa, essa sua blusa aqui é bonita, hein? Ele falou, lógico, comprei com alfaiate lá em Paris, na Champs-Élysées. Realmente você não vai encontrar isso aqui. Ele está falando, isso não é para você. Mas aí tem o da vergonha. Falou, rapaz, essa sua blusa é estilosa. E ele falava, não é essa aqui que é, pastor? Comprei na promoção essa blusinha. Ganhei um cartão lá das lojas Renner. Paguei 24, estava baratinha. Ele não consegue reconhecer que Deus abençoou. Ele sempre está o quê? Com vergonha da bênção. Mas eu chego aqui para o Espírito da Graça. Essa sua camiseta é bonita. Ele faz favor de Deus. Deus me deu. Então vou dar o exemplo do carro agora. Falo, rapaz, esse seu carro com teto de vidro é bonito, hein? Ele fala assim, comprei por rodízio. Teto de vidro, mas motor fraco. Bom mesmo é os outros 3 que eu tenho lá em casa. V12, V6, Biturbo, aqueles são bons.
As mecas são, esse aqui é básico. É só por rodízio. Esse é o espírito do orgulho. Aí o espírito da vergonha. Fala, rapaz, Mateus, que bom esse carro que você ganhou, hein, rapaz? Que você comprou? Fala, não, pastor, sabe o que é? Fala para ninguém não. Comprei no leilão. Paguei baratinho, viu? Baratinho, foi baratinho. Ele tem vergonha da bênção. E ele sempre está depreciando a bênção de Deus. Deus está dando para ele, mas ele fala, o que vão pensar de mim? Os irmãos da célula vão pensar o que de mim? Não posso chegar com esse carro e parar na porta da igreja. Os irmãos vão achar que eu estou demais. Então eu vou parar umas 3 quadras para lá. Vou vir a pé, já faço um exercício. Eu sempre cheguei a pé na igreja, que eu vinha de ônibus. Se eu chegar com carro, vão achar que eu estou demais. Vão achar que eu virei metido, orgulhoso. Então ele sempre está depreciando a bênção de Deus. As irmãs nunca falaram da blusinha, né? Certeza. Né? Já viu aquelas irmãs? Às vezes eu vou em umas festas assim e fico observando. Aí as irmãs põem aqueles vestidos, assim, essas festas mais chique. E aí sempre eu falo, nossa, como você está linda. Ela fala, eu peguei emprestado. Eu fico olhando, mas ninguém precisava saber que era emprestado. Ela fala, aluguei, paguei baratinho, viu? Porque ela faz questão de falar assim, olha, lá no subconsciente, tipo assim, isso não é para mim. E esse é o problema. Quando você tem vergonha da bênção, você sempre está depreciando aquilo que Deus está te proporcionando. Então, às vezes, Deus te proporciona determinadas coisas, e a forma de você alavancar isso, de você crescer, é você agradecer a Deus. Mas muitas vezes, involuntariamente, você deprecia, você fica com vergonha daquilo que Deus te proporcionou. Fica com vergonha. Falando de férias, você ganha uma viagem. Aí você está pedindo toda vez lá nas férias por uma provisão. Aí você ganha uma viagem. Eu falo, irmão, só fui viajar porque eu ganhei, viu? Senão eu não teria ido, não. Quantos estão compreendendo? Então, muitas vezes, involuntariamente, o diabo ele vai trabalhar para que você fique com vergonha da bênção. Vergonha da bênção. Aí eu chego aqui e falo, mano, esse carro que você comprou é invocado. Eu falo, é presente de Deus, é favor de Deus. Então veja que o Espírito da Graça, ele não tem nem muitos argumentos. Por quê? Porque quem não merece, não tem nem argumento. Ele falou, não merecia, Deus me deu. Eu não tenho muito o que falar. Agora o orgulhoso e o espírito da vergonha tem muito o que falar, como estão compreendendo? Então veja que é assim, com casa, fala, rapaz, essa casa, ele pega e fala, pastor, comprei uma casa nova, vou abrir minha casa. Aí ele chega, rapaz, essa casa aqui é chique demais, ué. Eu já estou achando pequena. Estou exagerando demais, né? Mas os irmãos estão entendendo, né? Eu comprei aqui, mas faz 15 dias que eu estou aqui, mas eu já estou vendo outra, essa daqui não está legal, muito pequena. Eu falei, irmão, mas tem 4 suítes. É só você e sua esposa, por enquanto. Eu falei, pois é, mas se não dá para receber ninguém, 3 quartos aqui de visita é pouco, né? Aí esse daqui, espírito da vergonha. Aí eu falei, rapaz, essa casa aqui é uma benção, hein? Eu falei, pastor, sabe o que é? Que assim, não tinha condição não, mas aí teve uma oportunidade, e aí uma tia minha, sabe, e aí ela aqui está sempre chorando, não consegue ver que Deus é que deu a casa. Pastor, eu estou com essa casa aqui, mas é o seguinte, eu vou pagar até o resto da minha vida, eu não sei nem como eu vou pagar, estou já aqui orando. Quer dizer, ele não creu que Deus deu para ele, está sempre murmurando, uma dificuldade, está sempre depreciando aquilo que Deus deu. O da graça já fala, Deus é bom. Que bênção, hein, pastor?
Deus me deu. Fé, Deus te deu. Eu também quero. Quantos querem? Amém. Aleluia, obrigado. Aplaudir os atores aqui. Então veja, mas muitos, eles, às vezes você sem perceber, você cresceu e sua mãe te ensinou o seguinte: meu filho, cuidado com o olho gordo. Eu sei que aqui a mãe de ninguém falou isso. Cuidado com o olho gordo. Então você só fala da bênção depois que acontecer, não conta nada para ninguém por conta do olho gordo. Eu sei que aqui nunca ouviu isso da mãe, de algum parente ou de um amigo. Mas veja, a palavra de Deus diz ao contrário. Porque cria, então eu falei. Então, quando você crê na palavra, você pede. Pastor, não estou recebendo nada. Eu posso te afirmar, se você não está recebendo nada, você também não está pedindo nada. Pastor, parece que ultimamente Deus não está respondendo. Pois é, mas você não está nem perguntando, filho. Como está o seu tempo de solitude? Você tem clamado, pedido a Deus? Ou você entrou no automático, não pede mais nada? Ai, Deus sabe do meu coração. É lógico que Deus sabe, mas todo pai quer ouvir do filho. Todo pai quer ouvir do filho. E aí quando o filho pede, o pai tem prazer em dar, em abençoar. Você que é pai, não é assim com seus filhos? Quando seu filho pede, você tem prazer em dar. Essa é a normalidade. Talvez não seja a realidade de todos os pais, mas essa é a normalidade. Deveria ser assim. Mas veja, os homens são falhos, mas Deus não é. Então você precisa chegar e pedir. Pedir, simplesmente pedir. Mas muitos eles se calam. Porque ficam pensando, e se eu falar da minha bênção, deixa concretizar primeiro. Eu pedi a casa, Deus me deu o terreno. O cara fala, não vou falar nada que eu comprei o terreno. Só vou falar depois que tiver tudo certo. Só depois que a escritura tiver telhado, aí eu falo. Sabe, por quê? É por causa da inveja. Deixa eu te falar uma coisa. Tem como você impedir os invejosos, sim ou não? Não tem. Mas é inevitável que vai haver os invejosos. Sabe que Jacó, a Bíblia diz que ele prosperou tanto, que ele tinha tantos bens, tantos gados e tantas coisas e tantos servos, que os filisteus ficaram com inveja dele. Agora eu te pergunto, Jacó, homem de Deus, ele estava preocupado, falando, não, Deus, não me prospera muito não, porque tem os filisteus aí, meus inimigos, o que eles vão pensar de mim? O que eles vão pensar de mim? Ele estava preocupado com o que os outros iam pensar? Sim ou não? Não estava. Pastor, onde está isso na Bíblia? Vamos projetar lá para ver, vai. Gênesis 26, 14. Possui ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E esse é o problema de muitos dos crentes. Eles depreciam sua bênção para que os outros não tenham inveja. Mas veja, aí você nunca desfruta daquilo que Deus já te deu. Você só precisa se apropriar. Então muitas pessoas às vezes, elas sabotam a sua própria bênção. Diminuindo o favor de Deus, diminuindo a bênção de Deus na sua vida. E aí você fala, é assim mesmo, não. Irmãos, eu creio que se você crê e você decidir no seu coração se apropriar das bênçãos de Deus, você vai começar a ter uma nova postura de abrir a sua boca e pedir. E pedir. Talvez você fale, pastor, é só luta. Pois é, mas você só foca na luta. Começa a focar nas vitórias e declarar as vitórias. E começa a desfrutar delas. Porque é impressionante, tudo que nós colocamos um foco é ampliado. E aí se você está vivendo dias de problema, parece que os problemas estão aumentando. Por quê? Porque você só olha os problemas. Você acorda pensando no problema, vai dormir no problema. Começa a declarar a solução, a vitória.
comece a pedir. Todo que pede, recebe. Amém? Então veja, tem muitas pessoas que falam assim, pastor, mas qual que é a bênção para nós? Né? É do Velho Testamento, é do Novo Testamento, o que é para nós, de fato? Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 19 e 20. Ele dá a resposta aqui, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nós, intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Então o que ele está falando aqui no sim e não? Quem é muito sim e não é o homem, uma hora ele quer, outra ele não quer. Já viu isso daí? Uma hora a pessoa fala, vou fazer, não vou fazer não, não sei o quê, e se não der certo? Não, então é melhor não fazer. Às vezes eu converso com algumas pastores, nós vamos fazer isso, mas daqui a pouco eu falo, pastor, eu não fiz porque eu não sabia se ia dar certo ou não, então eu preferi não fazer. O homem é que tem esse sim e não. Ele vai ou não vai? Parece o voo de galinha. Os irmãos já viu voo de galinha? Já viram? Quem já viu aqui? Aleluia. O voo de galinha mais ou menos parece que vai, né? Ele vai assim, e não vai. Parece que vai, mas não vai. É o sim. Ele começa no sim, depois acaba no não. Esse é o homem. Mas olha o que diz aqui. E Timóteo não foi sim, não. Mas sempre nele houve o... Não, vocês estão lendo comigo, não? Mas sempre nele houve o... Sim. Então veja, da parte de Deus, sempre tem o sim da bênção. Da parte de Deus, sempre tem o sim da promessa. Avança para o 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o... Quantas promessas de Deus tem para você? Eu não sei se Deus quer. Você está com vergonha de receber e de se frustrar. Você fala, então é melhor, é a mentalidade de escravidão. E se eu pedir e não receber? É melhor deixar assim mesmo. Então deixa assim mesmo. E aí você fica se auto-sabotando nas bênçãos que Deus já liberou para você. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Agora olha só que interessante. Porquanto também por ele é o... Obrigado pelo amém. Tem um fator interessante aqui. Olha o que diz aqui. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então veja, o sim é de Deus, mas o amém é pelo nosso intermédio. Por isso que às vezes eu insisto, para que os irmãos falem amém. Porque quando você ouve uma palavra e você fala amém, esse é um intermédio que está chancelando e você crendo no mundo espiritual que você creu naquela palavra. Esse é o intermédio que você está falando no mundo espiritual, eu me aproprio, eu não abro mão das promessas de Deus para a minha vida. Então veja, porque da parte de Deus já tem o sim. Mas se o amém você fala, eu creio. O que é o amém? Eu creio, assim seja. Esse é o amém. Então muitas vezes a palavra é liberada e Deus já fala, tem um sim para você. Mas aí você fala, será? Você não crê. Você tem vergonha, fala, não, é demais para mim. Já recebeu uma palavra que você fala assim, eu acho que é demais para mim, não. Acho que não pode ser para mim não. Você fala até um amém, mas sem crer. E aí você não recebe. Então veja que o amém é nosso. Se o amém é nosso, e tem o sim, todas as promessas de Deus, que Ele já liberou para a sua vida, qual é a promessa de Deus que Ele já liberou para a sua vida? Era o casamento, então deixa eu falar, você vai casar. É ter um filho, então você vai ter um filho. É você frutificar, então você vai frutificar.
É você prosperar, então você vai prosperar. Ah, gerar discípulos, então você vai gerar discípulos. Ah, ele te guardar do mal, então ele vai te guardar do mal. Ah, ele te guardar de toda enfermidade, então ele vai te guardar e te livrar de toda enfermidade. É uma questão de você crer. Então, eu fui falando aqui tantas coisas, mas foram poucos os améns. Por quê? Você fala, será mesmo? Veja quanto é a resistência para que você não seja abençoado. Acabamos de ensinar a respeito do amém, e eu estou falando, você quer prosperar, 3 falaram amém, 3 falaram amém, ah, mas, pastor está falando isso, mas não sabe, amanhã é segunda, quantos boletos estão vencidos, e quantos vão vencer amanhã? Se ele soubesse, não estava falando isso não. Dá para entender? Então, muitas vezes, as pessoas falam, ah, pastor, amanhã vai pingar uma partezinha do meu salário, mas já vai comer tudo. Como é que eu vou prosperar assim? Pois é, você já está determinando. Você já está liberando palavras. Porque você não vê saída. Se você não vê saída, é porque você ainda está tentando sair. Essa é a diferença do que está debaixo da graça. Ele já sabe que ele não tem condições nenhuma. Fala, não tenho condição nenhuma. Se Deus não fizer, aí Deus fala, agora você entendeu, agora eu posso fazer. Porque agora ele não vai tentar mais. Ele sabe que é o Deus que provê. Ele entendeu quem é o Jeová Jireh, o Deus provedor. Ele entendeu. Ele fala, eu não tenho. E ele pede na maior cara de pau. Fala, Deus, fiz uma besteira. Sabe aquela coisa que às vezes Deus falou para você não comprar, você foi lá e comprou. E aí você se enrolou inteiro. Deus falou, não faz, você vai lá e faz, você se enrolou inteiro. E aí? E aí você entra debaixo do Espírito da Graça e fala assim, Deus, eu fiz besteira, me melequei inteiro aqui. E Deus faz o quê? Não tem problema, filho. Nós vamos resolver essa situação. E aí você entra na graça. Deus vai lá e resolve a situação, limpa todas as besteiras que você fez, e aí você tem uma experiência sobrenatural com Deus. É assim. Mas você precisa pedir. Pedir. Criança pede. Eu acho interessante os recém-nascidos, né? Ele não sabe falar. Não sabe. Você já sabe. Mas é interessante que eles têm essa clareza dessa filiação. De pedir ao pai, pedir à mãe. Ele não sabe nem falar. Mas quando está com fome, o que ele faz? Ele chora. E é impressionante. Se você subir aqui, tem lá 50 crianças lá em cima. Mas se uma delas chorar, a mãe ou o pai conhece e reconhece o choro específico do filho. Quantos pais estão entendendo o que eu estou falando? É assim, não é, irmãos? Consegue falar, esse choro é do meu filho. E ainda tem as mães mais especializadas. Ela sabe se o choro foi de manhã ou se de fato doeu. Que às vezes está chorando e fala, não é nada, é frescura. Mas de repente, fala, esse choro está diferente, é do meu filho e agora foi sério. Ela vai lá. É assim, não é, irmãos? É assim. Agora veja, criança não sabe falar, mas sabe se expressar. Você já sabe. Então se expresse diante de Deus, peça. Peça. Pastor, eu não sei nem o que pedir, então chora. Deus vai reconhecer seu choro, com gemidos inexprimíveis. Tem atitude. Seus recém-nascidos têm. E é impressionante. Criança pede tudo. Eu acho fantástico isso. Eu estava viajando esse dia com meus filhos, é impressionante. E a pulseirinha é o seguinte, eles podiam passar em tudo quanto é lugar. E eu não estava toda hora com eles. Eu já cheguei, ela falou, tem R$20 na pulseira de cada um. Vocês têm que falar comigo. Mentira. Pastor, você mentiu? Não, foi só uma estratégia, irmão. Tinha R$500 na pulseira de cada um, mas eu não podia falar isso para eles. Como estão compreendendo? E aí, foi interessante. Porque filho sai pedindo tudo.
É assim ou não é? Eu quero refrigerante, eu quero não sei o que, eu quero sorvete, eu quero não sei o que. Vai pegando, vamos pegando. O pai vai dando. Depois nós vemos. Depois nós resolvemos. Então veja, mas criança pede, e eu fiquei olhando, eu preciso voltar a essa essência. Quantos precisam voltar a essa essência? De pedir para o pai vai resolver. Eu pensando, eu nem tenho todo esse dinheiro, eu falei, mas Deus vai resolver, eu vou pedir depois para o pai e está tudo certo. Então veja, esses dias, se você observar, na internet tem de tudo. Tem bom alimento e tem alimento estragado. Por isso, você precisa conhecer a fonte daquilo que você se alimenta. Nós temos boas fontes, pastor Wilson, pastor Aloísio, pastor Ricardo Landim, tantos outros pastores aí, pastor Fernando Gregório, que são bênçãos demais e é um bom alimento. Mas a internet tem muita comida estragada. É verdade ou não é, irmãos? E às vezes você vê as maiores atrocidades e tudo mais. Outro dia eu vi um pastor falando, não, agora você não precisa mais pedir a bênção. Precisa de poder. Mas veja, eu vou abrir mão da bênção em função do poder? Como que é isso? Como que funciona isso na prática? Porque eu quero ser que nem criança, eu quero tudo. Então precisa saber o que você vai fazer. Então vou dar um exemplo, você está andando na rua. Você está andando na rua. E aí você está andando, de repente você bate o olho, tem duas notas. E o pastor está falando, você precisa escolher uma. Mas aí você, vou dar um exemplo, você está andando na rua, você vê duas notas, uma nota de 200 e outra nota de 10. Quantos pegam a de 200? Quantos pegam a de 10? Quantos pegam as duas? Então veja, eu estou só dando um exemplo aqui. A gente abre, não, eu quero essa. Mas você está andando na rua, tem duas notas lá. Você fala, vou querer só uma, viu? Deus me abençoou. Eu vou pegar só de 200 e alguém está precisando da de 10. Vamos ser sinceros, você pensa assim? Nessa hora você é igual criança, filho. É igual quando estourou o balão da bexiga das balinhas no aniversário. As crianças desviam naquela hora, sai cotovelado para pegar as balinhas. Porque elas querem se apropriar de todas as balas. É assim ou não é? É igual a dança das cadeiras aqui. Quase. Então, o que eu estou querendo dizer, irmãos? Se Deus tem bênçãos e promessas para a sua vida, não fique escolhendo não, fala, eu quero é todas. Se aproprie de todas. Se aproprie de cada área da sua vida. Não se contente com pouco. Porque aquele que está debaixo do espírito da vergonha, ele se contenta com pouco. A oração do que está debaixo do espírito da vergonha é diferente. E ele tem vergonha, o que os outros vão pensar se eu prosperar, se eu chegar com um carro zero aqui? Essa é a dificuldade de todo pastor. Essa é a dificuldade do pastor. Mas eu estou liberto já disso. Mas eu lembro quando eu tinha um carro velho, na verdade eu tenho ele até hoje, irmão, de estimação esse carro. E aí nós só tínhamos aquele carro. E aí um dia a Paula, e assim, só acontecia na mão da Paula. Estourava radiador, ela me ligou, o carro, o que aconteceu? Estourou o radiador, falou, não, agora o câmbio saiu na mão. E aí eu falei para a Paula, não, nós precisamos comprar um carro de qualquer jeito. E aí nós compramos. Mas eu estava debaixo do espírito da vergonha. Os irmãos, pastor, trocou o carro, hein? Falei, foi um consórcio que eu peguei, não estou pagando juros, eu estou não sei o quê. Estava preocupado. Agora eu estou louco para aparecer de Mercedes. Falei, é presente de Deus. Renovei minha mente. Alguns ficam escandalizados. Eu vou me sentir agraciado por Deus. Agora veja. Você vê, até nesses momentos, você vê o Espírito. Por quê? Alguns falam, esse pastor, sei não, está metendo a mão.
Se você pensar isso, eu vou chamar você para ser tesoureiro. Aí você vai ver que não dá para comprar uma Mercedes. Alguns estão pensando em comprar Mercedes agora. Se você está pensando, começa a profetizar, quem sabe? Mas outros pensam assim, o quê? Se o pastor está sendo abençoado desse jeito, eu também quero a bênção da Mercedes. Você vê que é diferente? O coração é diferente? Então veja, tem coisas que Deus quer nos abençoar. Aleluia. Então veja, mas você precisa entender que muitas coisas, você fala, mas será que eu mereço? Você não merece. O que você recebe não é porque você é justo. Você precisa entender isso. Se você chegar para alguém que é um religioso, e você perguntar para ele, meu irmão, como é que você faz para receber a bênção? O que ele vai responder? Fidelidade. Você precisa ser fiel ao Senhor. Aí você faz uma segunda pergunta para ele, mas você tem sido fielmente, 100% ao Senhor? Se ele for um religioso de fato que não mente, ele vai falar o seguinte, estou tentando. Às vezes eu dou uma escorregada aqui, uma ali. Às vezes o mês está apertado, eu dizimo parte do dízimo. Estou tentando me ajustar. E esse é o problema do religioso. Porque ele está andando ainda na base daquilo que ele pode fazer. Ele está tentando andar e receber as bênçãos de Deus na fidelidade dele. E aí ele vai passar a vida inteira se esforçando para ser fiel o suficiente para receber a bênção de Deus, mas a grande verdade é que enquanto ele anda dessa forma, ele não recebe. E aí ele se torna um crente frustrado, decepcionado com Deus, porque afinal de contas ele tem tentado, e outro irmãozinho lá ele conhece, tudo torto, mas outro irmãozinho está recebendo muito mais do que ele. Mas outro irmãozinho é o seguinte, Senhor, eu não consegui, mas eu declaro que eu me arrependo e ajusto a vida e continuo andando, e aí ele começa a ser abençoado. E o outro que fica tentando, não consegue. Por quê? Está andando ainda debaixo da sua própria justificativa. Mas aquele que entendeu, que recebe, não é porque ele é bom, mas porque Deus é bom, por conta da fidelidade de Deus, por conta da fidelidade de Jesus na cruz, é por isso que ele recebe. Esse prospera, esse avança, esse conquista. Pastor, mas está muito simples. Pois é, essa é a verdade do Evangelho. Essa é a graça e o favor de Deus. Não é pelo quanto você faz, mas é pelo quanto você crê, é pelo quanto você se sente amado por Deus, é o quanto você recebe. Então você precisa se apropriar de fato, se apropriar de fato. E tem muitas pessoas que elas estão tentando, mas estão só se frustrando. Tem muito ensino errado na internet. E às vezes você ouve um negócio e fala, então é isso. Então é isso. E às vezes até de pastor, que às vezes não é um alimento bom. Aí fala, não, você precisa fazer isso. E aí você faz, mas não recebe. Justiça própria. E aí você vai para outra extremidade. Fala, por quê? Irmãos, no final quantos querem ser abençoados aqui? Dá um glória a Deus aí. Todos nós queremos. Mas às vezes fala, não, para você receber a bênção, você tem que agradecer. É uma verdade, mas não é a toda a verdade, você tem que pedir também. Você fala, estou cansado de agradecer. Qual que é o problema daquele que só fica agradecendo? Chega uma hora que ele cansa. Ele cansa. Eu falo, agradeço. Faço até as cartas de agradecimento todo ano e não estou recebendo nada. Mas na verdade ele quer a bênção. E aí ele começa a ouvir os coachings. O que o coach fala? A bênção disfarçada. O coach fala o seguinte, se você fizer, você vai prosperar. Você fala, então é isso que eu preciso. O coach fala, os 5 passos da prosperidade. Mas na verdade no coração dela, 5 passos para eu tomar o seu dinheiro e eu prosperar. Essa é a maioria. Não estou generalizando, mas pelo menos boa parte. Então veja, mas o que é o coaching? É o crente atrás da promessa. Está atrás da promessa.
E ele está pegando um caminho do esforço próprio. Porque o coach vai falar o quê? Dependa de Deus, dependa do favor de Deus, seu filho amado. Não, ele vai falar o quê? Você pode, você consegue. Então veja, mas quando você entende que as promessas de Deus já estão à disposição, e você precisa agora se apropriar de cada uma delas, ter experiências sobrenaturais, para que não haja dúvida que foi esforço do homem, esforço humano. Você fala, Deus me deu. Nessa hora você tem um coração grato. Você entrou e começou a surfar a onda do favor de Deus. As coisas começam a aparecer diante da sua mão, você fica até surpreso, impactado. Fala, não estava esperando. Pois é, essa é o intuito de você ser surpreendido. É quando você não está esperando, mas aí você recebe. Esse é o fator surpresa de Deus. E Deus, como Pai, está desesperadamente querendo surpreender todos os dias. Sabe por quê? Porque Ele ama. Quando você ama, você sempre quer surpreender. Essa é a verdade. Sempre quer surpreender. Você sempre quer dar o seu melhor. Já viu casais, né? A gente foi dos cursos de casal. Já viu o casal quando está apaixonado? Já viu como que é? O irmão e a irmã sempre estão dando o seu melhor. É o único momento que muitos homens compram roupa. Que ele fala, não, eu preciso estar melhor, mais bem apresentável. É assim ou não é, irmãos? É assim ou não é, irmãs? E as irmãs da mesma forma. Mas às vezes depois perde o favor. Nem roupa mais nova ele está usando. Aliás, nem banho está tomando mais muitas vezes. É impressionante. Então veja. Sabe, queridos, nós precisamos nos posicionar nesses dias. Precisamos de fato. Porque se você quer experimentar mesmo das bênçãos de Deus, você precisa mudar a sua postura, você precisa pedir. Pastor, não tem nem palavras, chora, faz igual criança. Ele vai te compreender. Ele vai entender a forma de você se expressar. Mas para isso é preciso que você se expresse de alguma maneira, seja com lágrimas. Sabe, as minhas orações que mais foram recebidas e tocaram o céu, eu não estava falando, eu estava chorando diante de Deus, com lágrimas, mas eu não estava precisando falar nada. Aliás, eu falei pouco e chorei muito, mas Deus compreendeu cada palavra, cada choro e cada lágrima. E acredite, aquilo que você chega com o coração correto de Deus, pedindo, insistindo, pastor, já pedi, não aconteceu nada, insista, clame, declare, profetize, receba, até se tornar visível aos seus olhos. Você precisa pedir, precisa declarar, precisa se posicionar. Então a sua vida não pode ser a sua vida cristã não pode se tornar uma vida religiosa. O que é uma vida religiosa? Eu vou na cela, vou no culto, amém, e não me relaciono mais com Deus. Isso não é vida cristã. Isso é uma vida de um religioso. Imagina só um casamento que funciona, que só tem relacionamento assim, de se falar 2 vezes por semana. Isso é um casamento, sim ou não? Não é. Alguns falam, ih, pastor, o meu, nem uma vez por semana nós estamos falando. É bom que você faça os casados, então. Então, veja. Pastor, existe, irmãos. Mas essa é outra pregação. Mas se esse é o caso, procure ajuda. Estou sentindo de falar isso aqui agora. Se esse é o caso do seu casamento, e você chegou ao ponto já de abrir mão, de nem se falar direito, procure ajuda. Ah, não tem jeito. Se você está dizendo que não tem jeito, você está declarando aquilo que você quer receber. Mas, existe um Deus
que pode fazer um novo casamento. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Então veja, pedir não é pecado. Fala para a pessoa do seu lado, pedir não é pecado. Pedir não é pecado. Então peça à vontade. Peça à vontade. Não é para pedir agora não, os irmãos se empolgaram agora. Mas eu estou vendo o horário aqui, eu quero orar por você. Então nada melhor, nosso apelo é você pedir. Você pedir. Sabe, o que é que você parou de pedir, ou porque você reconheceu, talvez, fala, pastor, enquanto você estava falando aí, eu tenho feito isso com as blusinhas. Às vezes eu falo, nossa, que lindo, você paguei baratinho. Você não consegue valorizar aquilo que Deus te deu. Você sempre tem que apontar alguma coisa que você pagou barato, porque você está com medo de escandalizar o seu irmão. Ou com medo dele pedir emprestado algum dinheiro, né? Às vezes pode ser isso também. Sabe, mas existe uma posição que é daquele que crê, daquele que desfruta. Eu quero estar surfando essa onda, irmãos. E entrar nesse ciclo de vitória. Ciclo da bênção. Ciclo de você renovar sua mente. Porque quando você tem vergonha até de prosperar. E a sua oração é mais ou menos assim, Deus, porque parece uma oração humilde. Você está orando e fala, Deus, eu estou com o nome negativo, eu tenho as continhas para pagar, então eu quero pagar só as minhas continhas. Essa é a oração da mentalidade de escravidão. Você tem medo de prosperar. Você não entendeu que você está debaixo da bênção de Abraão. Não entendeu ainda. E essa bênção não era para nós, mas nós fomos alcançados por ela. Se você entender que você foi alcançado, você não quer mais pagar as continhas, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Você não quer mais receber a cesta básica, agora você quer comprar a cesta básica para abençoar os demais. Você não quer mais agora ficar chorando pelos cantos, você quer chorar de alegria. Você não quer mais agora só se tornar um dizimista, você quer se tornar um mantenedor da igreja. A sua mente é renovada, eu quero manter a igreja. Eu quero manter para que outras vidas sejam alcançadas. A sua mentalidade muda. E esses que mudam é uma explosão de prosperidade, de conquista. Então Deus tem uma terra para nós conquistarmos. Se sua célula não tem avançado, é porque você está pensando, mas é assim mesmo. Não, não é não. Comece a declarar, comece a crer que vocês vão conquistar aquele bairro, que Deus te chamou, Deus te separou, para experimentar coisas maiores. Mas eu lá quero saber da economia, meu pai é o dono do Ouro da Prata, ele pode mudar as circunstâncias do dia para a noite, é o Deus que parou o sol, é o Deus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele é tudo em todos. Então eu prefiro crer em Deus, que Deus pode mudar, e vai mudar, basta você crer e você pedir. Aleluia. Sabe, para encerrar, projeta para mim Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 8. Não, volta mais um. Mais um. Aí. Olha o que diz aqui, Gálatas 3,6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Avança. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quantos da fé nós temos aqui? Amém. Aleluia. Avança. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, gentios somos nós que não somos judeus. Somos gentios, não somos judeus, mas nós decidimos crer pela fé. Olha só que interessante. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, que sou eu e você, prenunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, verso 9.
de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Sabe o que significa? Que nós estamos debaixo dessa bênção. Você está debaixo da bênção de Abraão. Nós fomos incluídos nessa bênção. Sabe, se você tem chorado pelos cantos, murmurando e reclamando, sabe, deixa eu te falar, esse é o dia de você se posicionar e renovar sua mente. Fala, eu vou chorar de agradecimento. Comece a pedir. Comece a pedir. Se você não tem recebido, acredite, você parou de pedir, você parou de crer. De alguma maneira você achou que não tem mais jeito, mas Deus está te dizendo que Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor. Ele vai prover na sua vida, não é você. Você até tem tentado, mas você tem se frustrado. Você tem se decepcionado consigo mesmo. Mas não é você que vai fazer, filho, é o Senhor. É Ele que vai começar a mover, começar a abrir portas das quais você nem pediu, mas Ele vai começar a abrir. Se você crer, você vai começar a experimentar coisas extraordinárias. Você vai testemunhar, eu não estava esperando, mas fui surpreendido por Deus. Quantos querem ser surpreendidos por Deus? Então peça, mas peça grande, porque o teu Deus é grande. E por mais que você peça, Ele vai te surpreender. Eu creio nessa palavra. Quantos creem nessa palavra? Fique de pé onde você está, vamos orar. Aleluia. Vamos fazer uma confissão, quebrando todo o espírito de vergonha. Talvez você está andando debaixo desse espírito, e você não tem prosperado, avançado, porque você ainda está com receio do que os outros vão pensar. Se os outros vão ficar escandalizados com essa roupa nova, porque aí muitas vezes você fala assim, mas eu sei que o irmão está passando uma dificuldade, e se eu falar que eu comprei essa blusa nova, aí fala, nossa, esfriou bonito esse casaco. Fala, mas faz 3 invernos, viu? Para com isso. Se você quer prosperar de fato, ajudar o seu irmão de lado, abra mão desse espírito de escravidão, espírito de vergonha de prosperar. Abra mão, se posicione e comece a desfrutar de uma prosperidade tamanha, talvez da qual você nunca imaginou que poderia conquistar. Se posicione. Faça um oração assim, Senhor Jesus, eu abro mão hoje de todo espírito de vergonha, de todo espírito de orgulho. Eu creio que eu fui chamado, fui escolhido, e estou debaixo da tua graça e do teu favor, porque eu sou o filho amado, e a bênção que está sobre Abraão chegou até a mim. Eu sou um homem próspero, bem sucedido, e eu vou pedir, porque todo que pede, recebe. Todo filho amado que pede, recebe. E eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, porque eu sei que os meus melhores dias, sobre a minha casa, minha família, os meus negócios, as minhas finanças, as melhores coisas, estão por vir, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Quantos aqui creem que você é essa bênção? Então você vai orar pela pessoa do lado agora e declarar a bênção do Senhor sobre a vida dela, em nome de Jesus. Pegue alguém, não deixe os nossos visitantes sozinhos. Fala, eu quero orar e abençoar a sua vida agora. Nós temos alguns jovens ali atrás. Aleluia. Ore, declare, em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos, porque sabemos que o Senhor nos escolheu para experimentarmos coisas maiores do que nós possamos ver, maiores do que conseguimos imaginar, Senhor.
Oh, Espírito Santo, nos inspira nesses dias, nos dê tamanha fé, Senhor, para avançar, para conquistar, para nos apropriarmos, ó Deus, das tuas bênçãos nesses dias, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tão somente creia nesses dias, em o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos encerrados. Se os irmãos quiserem, você que está orando, continue orando. Pode acender as luzes aí, Edifran. Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus, amém?